Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Vamos começar mais um Degustando a TPM, né? A gente hoje vai falar sobre como se preparar para a fase pré-menstrual. E eu tive essa ideia porque essa semana eu precisei ir na Caixa Econômica e eu já sabia, né, como é que ia ser essa visita lá. Eu já sabia que eu ia encontrar uma fila enorme e, e eu fiz toda uma preparação para ir, né, no banco, na Caixa Econômica. Então eu fiz uma aulinha de yoga antes de ir, me alonguei, fiquei zen. É, era um dia que era um dia que o sol não estava muito forte aqui, foi bom. E aí, enfim, levei um livro, levei água, é, levei casaco, né? Porque eu sabia que lá dentro eu ia sentir frio. Então, eu fiz toda essa preparação para ir no banco esse dia. E eu passei 5 horas na fila do banco esse dia, em pé. 5 horas em pé na fila do banco. E ali eu fui percebendo, né, o quanto me preparar foi importante, porque eu estava tranquila, então eu estava passando por aquele momento ali de boa, assim, né? Tava lendo meu livrinho, li o livro quase inteiro, era o livro é, Segredos da Mente Milionária que eu levei. Li o livro quase inteiro, eu só esqueci de levar a comida. Porque eu tava esperando ali que a fila ia demorar umas 2 horas, então eu achei que não ia precisar, né? Só a água seria suficiente. E aí acabei esquecendo de levar comida. Mas aí eu tô explicando isso para quem tá entrando aí agora. Sejam bem-vindas, bem-vindas, meninas. Eu tô explicando isso para dizer por que que eu tive a ideia de falar sobre isso hoje, né, no Degustando a TPM de hoje. Então, como se preparar para a fase pré-menstrual. Como eu falei, a ideia dessa Degustando a TPM não é para ser uma aula, é para ser um bate-papo mesmo, é para a gente utilizar esse momento para a gente trocar ideia, né, sobre essa fase que costuma ser uma das fases mais difíceis, assim, né, para as mulheres, por causa, enfim, das oscilações que acontecem com frequência nessa fase. E aí a proposta é que seja um bate-papo mesmo. Então eu quero que vocês me falem aí o nome de vocês, de onde vocês estão falando, para a gente ir trocando essa ideia por aqui, tá? Não sei se todas estão sabendo, mas ontem foi meu aniversário. Eu fiz 37 anos e eu ganhei um bolinho da minha amiga de presente e eu já comi ele quase todo. Só sobrou uma fatia e eu trouxe aqui, ó, para compartilhar virtualmente com vocês a fatia desse bolo, que tá muito bom. Então, enquanto vocês vão falando o nome de vocês e de onde vocês falam, tá? Eu vou aqui degustar uma fatia, uma garfada desse bolo maravilhoso. Hum, tá muito bom. Vamos me falando aí o nome de vocês e de onde vocês falam pra gente trocar ideia. Joana, minha amiga que mora em Londres hoje. Obrigada, meninas, pelo feliz aniversário. Joyce do Rio. Bem-vinda, Joyce. Quem mais tá aí? Gabriela. Alexandra, não sei se tá aí ainda.
Vamos falando aí pra gente trocar ideia. E aí eu queria que vocês falassem também como que tem sido a experiência de vocês com relação a essa fase, né? Como é para vocês a fase pré-menstrual? Como vocês se enxergam nesse momento? Como que é para vocês isso? Vamos trocando ideia aí e compartilhando, tá? Mas aí foi isso, né? Então eu tive essa experiência lá na Caixa Econômica e eu percebi o quanto foi importante eu me preparar antes de ir, né? Inclusive, né, não planejei nada para esse dia, deixei o dia livre mesmo, porque eu sabia que eu ia demorar lá e eu sabia também que eu ia voltar cansada, né? Que é, é sempre algo. A solução do problema foi rápido, mas a fila ali eu sabia que ia demorar. Então, é a mesma coisa, né? A mesma coisa quando a gente fala de TPM, de fase pré-menstrual. Quando a gente começa a ter consciência, né, de que é só uma fase dentro de um ciclo e que é uma fase que vai passar e que a gente tem como se preparar para ela, para a gente passar por ela de uma forma mais harmoniosa, é, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil da gente passar por esse momento. Joana, Jo, te amo também. Joana tá dizendo que a TPM para ela é vontade de ficar mais quieta, calada, cansada, vontade de ficar sozinha. Pois é, muita gente passa por isso, né? Porque realmente a fase pré-menstrual é uma fase que a gente começa esse movimento de interiorização. Então a gente começa a ter essa necessidade, né, de ficar mais com a gente mesma, né, de ouvir mais a nossa voz. Ao mesmo tempo, é uma fase que a gente tem um impulso para a mudança, né? Então, muitas mensagens do subconsciente, elas vêm à consciência. Então, coisas que a gente passou ali o ciclo inteiro sem prestar atenção, vem à tona durante a TPM. Então, muitas vezes ocorre essa dualidade, né? Então, existe esse impulso, esse movimento para a mudança, e ao mesmo tempo uma diminuição da energia física, uma vontade de interiorização. Então, acontece esse choque, né? E é por essa razão que muitas vezes a gente sente aquelas coisas, né? Aquele sentimento de irritação, de frustração, porque tá nesse choque interno aí de querer mudar e de não ter força para isso, né? Quem mais aí? Me conta aí a experiência com a fase pré-menstrual. Rola como é que se diz? Mudanças de humor, né? Por aqui, num único dia, rola assim de eu acordar super animada e já no meio do dia já não tá mais tanto, e depois ficar animada de novo, e a gente vai levando. Vão me contando aí como é a experiência de vocês com relação aí à fase pré-menstrual. E aí, por que a importância, né, da gente planejar esse momento? Como eu falei, para a gente conseguir passar por ele de uma forma mais tranquila, né? Passar por ele de uma forma mais tranquila. Então, qual é o primeiro passo? Que aí é o que eu indico sempre aqui no Produtividade. O primeiro passo é você se conhecer, entender como funciona a sua TPM, a sua fase pré-menstrual. Porque por mais que eu chegue aqui e te fale, mais ou menos o padrão é esse, aquele. Por mais que aconteça isso, você experiencia a sua fase pré-menstrual de uma forma muito particular. Então, o primeiro passo é a autoobservação. Esse é o primeiro passo para qualquer coisa que você for fazer relacionada ao ciclo menstrual. Então, é você realmente se comprometer aí por pelo menos uns 3 ciclos, 3 a 4 ciclos, se observar,
anotar o que que você sente, anotar suas energias físicas, suas energias mentais, suas energias emocionais. Eu já fiz, até acho que foi semana passada, eu fiz uma aula detalhando bem isso, né? Como você identificar os seus padrões. Então, dá uma olhadinha, tá aqui no Instagram, tá no YouTube também, tá? Então, o primeiro passo é esse, é você entender a sua própria fase, como que você funciona nessa fase. E para quem está entrando aí, bem-vindas, meninas. Vão me dizendo aí o nome de vocês, de onde vocês falam e como é a experiência da fase pré-menstrual para vocês, tá? Vamos compartilhando aqui. Como eu falei, vou repetir, a ideia aqui não é uma aula, hoje não é uma aula, é para ser um bate-papo para a gente conversar sobre esse tema, tá? Então, o primeiro passo é esse, você se observar, se entender, anotar mesmo, sabe? Desculpa. Tirar um tempinho, se comprometer a anotar como variam as energias de vocês, se comprometer a tirar um momento ali para identificar, né, os padrões, depois aí dos uns 3, 4 ciclos, você já tem mais clareza do que é padrão e do que foi alguma coisa que aconteceu naquele dia, naquele momento da sua vida, você consegue identificar melhor. Claro que quanto mais você fizer, mais clareza você vai ter. Mas com 3 ou 4 ciclos você já consegue identificar isso melhor, tá? O primeiro passo é esse. O segundo passo, depois que você fez isso, né, identificou isso, é você se planejar, se preparar. E aí serve para tudo, né? Não só para os nossos projetos, né? Então, para alcançar os nossos objetivos. Então, você perceber que tipo de atividade que você está mais disposta a fazer nesse momento, e aí você planejar as atividades que está mais disposta. E ter também a flexibilidade de entender que se você precisar realizar alguma atividade, né, que não é a mais propícia para a fase pré-menstrual, que muito provavelmente você não vai conseguir entregar o seu melhor e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É você começar a olhar com mais amor para si mesma nesse momento, né? De entender que é isso. Que nós somos cíclicas, que a gente passa por fases, que as coisas acontecem na nossa vida, que nem sempre a gente vai estar ali dando o melhor que a gente pode naquele momento, mas que com o autoconhecimento, com o planejamento, a gente pode sim começar a identificar isso melhor, começar a planejar isso melhor e aí adaptar melhor, né, as atividades às nossas fases, tá? Bem-vindas, bem-vindas. Vão aí compartilhando comigo o nome de vocês, de onde estão falando e como é a fase pré-menstrual para vocês, tá? Então vamos lá. Então, passo 1, se auto-observar, escrever sobre as suas energias, identificar os seus padrões. Passo 2, começar a se preparar, planejar, né? Planejar aí o que fazer nessa fase. E o passo 3, eu diria que é um pouco do que eu até já falei, que é essa coisa de ser flexível, né? Aprender a ser flexível. Então, entender que, por exemplo, às vezes você tem uma demanda externa e que você tem que fazer naquele momento e não tem jeito, assim, vai fazer, né? Vai fazer, vai entregar, mas ser amorosa, sabe? Ser compreensiva com você mesma. Dizer assim, ok, não estou no meu melhor momento e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. No outro momento eu posso fazer melhor e ok. Vamos lá que agora vocês estão respondendo. Vou ler aqui. A Thalita está falando que adora o e-book, o guia de atividades, né? O e-book guia de atividades. Quem ainda não baixou, tem o link aqui no perfil, baixa lá, é gratuito, tá? E você vai automaticamente entra na lista VIP do Produtividade para receber o conteúdo que eu compartilho lá por e-mail. Ela tá falando que ajuda muito ela, né? Que bom.
A Dali, eu não sei seu nome. Me fala seu nome aí. Dali Soluções. Falando que é de Uberaba, aqui de Minas. Dizendo que para mim a TPM é desafiadora. Para a maioria das mulheres é, né? Mas quando a gente começa a se conhecer e a se entender, e até a começar a tirar do nosso vocabulário essas palavras, né, de que é desafiador, a gente começa a ressignificar e transformar isso também. Então, na verdade, ali é só um momento em que outras habilidades estão mais acessíveis, digamos assim, né? Até uma menina, acho que ontem eu fiz uma postagem sobre cuidados com a casa e, e uma menina comentou que ela trabalha, acho que com audiências. E aí que ela tem que pensar rápido e não consegue pensar rápido, como que ela faria, né? E a minha sugestão foi ela praticar ouvir a intuição. Então, nesse momento, ao invés de se cobrar que ela tinha que ter um raciocínio rápido para pensar nas respostas, que ela se abrisse para receber as respostas. Porque esse é um momento mais intuitivo, é um momento em que a gente está mais aberta a receber essas respostas. Então, começar a praticar isso aí, né? Ressignificar, trocar as palavras mesmo, porque as palavras têm poder, né? E quando a gente fala que é desafiador, a gente continua criando isso. Então, começar a ressignificar isso aí. Mas, massa. Depois me fala seu nome para eu saber aqui. A Thalita tá falando que o e-book ajuda muito. A Maria Clara tá falando que na TPM ela praticamente não existe, fica extremamente triste, desmotivada e com muito sono. Também é natural, né? O sono é uma coisa que muda. Deixa eu ver. O sono é uma coisa que muda mesmo, né? A necessidade de sono muda, principalmente mais no final ali da TPM, início da fase menstrual, o nosso corpo tá pedindo mais descanso mesmo. Então eu sempre indico assim, dentro do possível, se você tiver uma jornada mais flexível, você realmente tirar mais tempo ali, dormir até mais tarde, né? Ou dormir mais cedo. Se você não tiver uma jornada tão flexível, de repente programar algumas sonecas ou então não inventar mais coisas além da sua jornada de trabalho, entendeu? Respeitar mesmo, tipo, fiz o meu trabalho e agora eu vou descansar. Então, respeitar isso ajuda muito. E essa coisa também, né, da tristeza, desmotivação, como eu falei, tá muito atrelada a esse choque, né, de ser uma fase em que as mensagens do nosso inconsciente chegam à consciência, então a gente tem essa, né, começa a prestar atenção nas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida ou na gente mesmo, então as nossas insatisfações chegam à consciência e a gente não tem energia para agir. E aí muitas vezes essa tristeza, essa desmotivação, essa irritação é proveniente desse choque. Mas quando a gente começa a compreender isso, que tipo ali é só o momento de eu escutar as mensagens e de eu anotar as mensagens, de eu compreender o que é que eu preciso mudar e que vai ter um outro momento no ciclo que eu vou poder trabalhar isso e vou poder entrar em ação para resolver isso, esses sentimentos já começam a ser ressignificados, né? Dali, ainda não sei seu nome, Dali Soluções. Tá dizendo que quer quase matar um, é uma mistura de choro, né? Também tá atrelado a isso aí. Camila tá falando de Paba, Minas Gerais também. Vamos ver aqui. Maria Clara tá perguntando se além do e-book eu tenho mais algum material. Então, eu acabei de preparar, né, mais um e-book sobre autoobservação, sobre como criar uma rotina da autoobservação do seu ciclo de produtividade. E nesse momento ele está só disponível para quem entra no grupo de desafios da autoobservação. Eu estou pensando ainda na possibilidade de abrir ele para venda, né? Só ele, mas ainda não sei como operacionalizar isso. Vamos ver aí ao longo aí do próximo ciclo como que eu consigo fazer isso, tá? Tem um outro e-book também
que também não tá para venda ainda, que é um guia diário para o planejamento. Aí são 28 dicas para 28 dias, aí já voltado para o planejamento mesmo do ciclo. Então, cada dia eu dou uma dica de uma sugestão, né, de uma atividade relacionada ao planejamento para você fazer. Tô com ideia de vender esses dois materiais assim separados, mas estou ainda vendo como fazer isso, tá? Fica atenta aí, acompanha que quando isso aconteceu eu dou notícia por aqui. O nome é Dali mesmo. Prazer, Dali. O nome dela é Dali mesmo e eu aqui querendo saber o nome dela. A Maria Clara tá dizendo que o book é maravilhoso, que já mandou para várias amigas, que bom. Tá falando que a última TPM revelou muitas coisas. Quando a gente começa a prestar atenção, né, as mensagens chegam. Camila tá falando, minha TPM está oscilando muito entre ciclos tranquilos e mais tensos. O ciclo passado foi muito intenso, muito choro, muita tristeza e muita insatisfação com tudo. Tudo mesmo. Vamos ver o próximo. E é isso mesmo, né? Tá muito atrelado, Camila, à sua experiência naquele ciclo. Então, começa a prestar atenção nisso. Os ciclos que são mais tranquilos, que a sua TPM é mais tranquila, são os ciclos que foram mais tranquilos para você? Ou não? Entendeu? Geralmente está atrelado a isso. São as experiências que você passa ali ao longo do ciclo e que durante as fases ativas, né, a fase, por exemplo, pré-ovulatória, ovulatória, que você está ali focada em ação, né, nos projetos, ou então nos outros, né, em cuidar dos outros, você esquece um pouquinho disso, mas está ali acontecendo, né? Tá acontecendo, tá te trazendo insatisfação, mas você não está prestando atenção. E aí a sua TPM chega te trazendo a mensagem. Então começa a observar essa relação entre a experiência que você teve no ciclo e como sua TPM acontece, tá? Costuma estar bem relacionado. A Bruna tá falando que uma vez leu sobre um transtorno que faz com que os sintomas depressivos fiquem mais intensos durante a TPM. Isso é real? Não sei, não conheço. Alguém me falou. Alguém realmente, acho que numa live me falou de um transtorno mesmo. Realmente falando sobre isso. E eu lembro que no dia eu abri, assim, só para entender, né, o que que era. Não lembro se é esse transtorno, mas realmente alguma das meninas aqui já me falou sobre isso, sim. Sobre isso, sim. Mas assim, eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre isso, né? Por aqui. Só quando é uma coisa assim de daquela, né, tristeza mesmo que é, digamos assim, natural do ciclo, né? Não um sintoma assim de doença mesmo, né? Que seja uma depressão mesmo. Aí eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. TDPM, isso. A Maria Clara tá falando de TDPM. Já ouvi falar sobre isso, para perguntar sobre isso ao médico. É o mais indicado para falar sobre isso, né? As meninas falando para vender os e-books. Vamos lá. A Dali falando que passou batido a data de entrada do grupo, né? E tá perguntando quando terá outro. Então, eu ainda não sei. Em breve eu vou abrir outro grupo de desafios. Eu estou pensando também em deixar ele aberto, tipo, um grupo por semana, de repente, né? Deixar ele em aberto. Também estou vendo como operacionalizar isso, mas fiquem tranquilos que em breve eu vou abrir outro grupo, sim. A experiência está muito legal, porque ali a gente consegue compartilhar bastante. Inclusive, eu estava em dúvida se eu deixava o grupo aberto ou fechado, aberto assim para as pessoas compartilharem experiências ou não, né? E eu tenho percebido que é importante deixar ele aberto, sim, mesmo que tenham menos pessoas, né, em cada grupo, mas tem sido muito importante essa troca. Então, cada, né, mulher falando como que ela está passando pela experiência, ou da fase que ela está passando, ou da própria experiência de se auto-observar, né? Então, está sendo muito, muito maneiro mesmo. Em breve eu vou abrir outro grupo e eu aviso aqui para vocês. Live vai ficar gravado? Vai sim. Se não der nenhum problema aqui, eu vou deixar aí
no IGTV. Podem ficar tranquilas que essas lives aqui, elas vão ficar por aqui, tá? Então vamos lá. Agora compartilhem comigo se vocês já estão. Já deu para perceber que vocês têm alguma consciência aí, né, de como é a TPM para vocês. Agora eu queria saber se vocês já estão praticando se preparar para esse momento ou não. Ou se ainda tá aquela coisa, chegou na TPM, tipo, ai meu Deus, agora eu tô de TPM, eu não consigo fazer nada. Vocês já estão praticando isso de tipo, ai, minha TPM tá chegando, vou me preparar para ela ou não? Como é que tá sendo essa experiência para vocês? Enquanto isso eu vou, quando vocês falam aí, eu vou comer mais um pedacinho do meu bolo maravilhoso que eu ganhei, meu bolo de aniversário. Hum, hum, muito bom. A Dali tá falando que ainda não pratica. Tá falando que agora que começou a preencher a mandala, né, para entender as 4 fases. Maria Clara tá falando que começou a praticar depois do e-book, mas só tem uns 2 ciclos. A Dali tá falando que começou a entender, a despertar para esse assunto tem um mês, que tá apaixonada, que bom que você tá por aqui. É um assunto realmente muito transformador pra gente, né? Porque, no fundo, a gente foi criada numa sociedade que impõe, né, uma linearidade pra gente, uma linearidade que não é real. E não só para nós mulheres, né, mas para os homens também, né? Uma produtividade com base em, sei lá, nas máquinas, né? Porque ninguém tá igual o tempo inteiro, né? Ninguém tá igual o tempo inteiro e para estar realizando, né, a mesma quantidade de tarefas ao mesmo tempo, ou o mesmo tipo de tarefas o tempo inteiro. Então a gente foi criada, né, numa sociedade que nos impõe isso, que a gente tem que ser linear, que a gente tem que acordar tudo de igual. E claro que existem ferramentas que trabalham, né, as nossas energias e que ajudam nisso. Mas a proposta por aqui é, na verdade, a gente cada vez mais respeitar isso. Então, entender essa nossa ciclicidade, entender as mudanças das energias e das habilidades e usar isso a nosso favor, porque, por exemplo, né, a própria fase pré-menstrual e a menstrual, na minha visão, a pré-menstrual, por exemplo, é a fase mais produtiva do ciclo. E o que eu mais escuto são as mulheres dizerem: ah, eu fico nada produtiva. Na verdade, é a fase mais produtiva. Porque o que é ser produtiva? Ser produtiva é estar caminhando na direção dos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, esse é o momento que traz as mensagens mais importantes. É o momento que traz, que nos mostra as nossas insatisfações, que nos mostra aquilo que é importante para a gente. É o momento que a gente consegue escutar a nossa voz, porque a gente está o tempo inteiro escutando as vozes externas, né? É o que a mãe falou, o que o pai falou, é o que o filho falou, é o que o chefe falou, né? E se a gente não para escutar a nossa voz interna, o que é importante para mim, o que é sucesso para mim, qual o sentido da vida para mim, a gente vai estar realizando tarefas e vai estar chegando num lugar que não é o lugar que a gente quer chegar, sabe? E aí a gente vai ficar cansada, né, de tanto agir, de tanto agir, de tanto agir e perceber que está chegando num lugar que não é um lugar que te deixa feliz. Então, a TPM é a fase mais produtiva do ciclo. É o momento que te dá clareza de tudo o que é importante para você.
Isso para mim foi transformador. Entender isso para mim foi assim, divisor de águas mesmo, mesmo. Camila tá falando que também começou a entender e conhecer mais o ciclo agora, tá começando a se observar mais, mas sempre percebeu as fases, só não entendia nada, né? É isso mesmo. É assim mesmo, né? É um dia de cada vez. E uma coisa que eu falo muito para as mulheres que, enfim, fazem consultoria comigo ou entram no grupo de desafios, né? Que fazem algum trabalho mais aprofundado comigo, é, é também não entrar, não entrar nessa coisa dessa autocobrança de que no ciclo seguinte você já tem que entender tudo. Porque não é assim, né? É um processo contínuo. É algo que você vai lidar com isso continuamente. Até hoje eu tô aqui, embora assim eu não tenha mais o hábito tipo de esse ciclo eu até tô escrevendo bastante, mas embora eu não sinta essa necessidade de tá escrevendo o tempo inteiro, eu estou me observando o tempo inteiro. Então, já esse ciclo já percebia mais algumas coisas, de que, por exemplo, eu realmente fico muito indecisa na TPM, então não é o momento de tomar grandes decisões mesmo. Então, é algo que vai ser contínuo. A proposta é você criar o hábito de se observar, e aí, depois que você criou o hábito, você vai estar o tempo inteiro ali atenta, né? Consciente. Por isso que eu me coloquei, né, ali, me identifiquei como coach de produtividade para mulheres conscientes. Então, a importância de ter a consciência das suas energias, a consciência das suas fases, a consciência até do seu momento. Sei lá, aconteceu algum momento, alguma coisa na sua vida naquele momento e você se acolher, ter a consciência de que aquilo aconteceu, aquilo te deixou mal, te deixou para baixo e que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você não tá muito produtivo naquele momento por causa disso. Enfim, muito produtiva é que eu digo realizando muitas tarefas, né? A Dani tá perguntando como lidar com as mudanças no corpo, inchaço e dores. Autocuidado, né? Uma coisa assim que ficou muito clara para mim foi o quanto a reconexão transforma, inclusive, o físico. O quanto o nosso pensamento transforma o físico, né? O poder do nosso pensamento em transformar o que é físico, a nossa realidade física. Então, para mim, por exemplo, eu tinha muito fluxo, eu tinha um fluxo muito intenso, né? E muitos dias de menstruação. Eu não costumava sentir muita dor. Eu sentia dor na ovulação, mais até do que na menstruação, né? Ou do que na pré-menstrual. Eu não tinha muita dor, mas eu tinha um fluxo muito intenso. E isso mudou completamente quando eu comecei a mudar a minha consciência para o meu ciclo. Tiveram outras questões também que eu acredito que ajudam, né? Alimentação, o próprio a troca, né, do absorvente comum, né, esse vendido em mercado, para um absorvente de pano ou para um coletor, enfim, né, essas opções aí novas que existem de uso do absorvente. Mas, para mim, eu tenho plena consciência de que o mais importante foi o olhar para o meu ciclo. Então, o olhar com mais amor também muda o físico. Também muda o físico, né? Inclusive, já tive relatos, né, de mulheres que vieram até a mim falar isso também. Então, claro, existem alternativas, existem coisas que você pode agregar, né? De repente procurar uma nutricionista, né? De como trabalhar isso melhor, né? Isso para quem está buscando um tratamento mais natural, digamos assim, né? Em paralelo, você ir fazendo essa ressignificação, esse acolhimento e essa reconexão com o seu ciclo. É mudança certa, garantida. É mudança garantida, tá bom? Compartilhe mais, estou adorando que vocês estão compartilhando por aqui, estou amando. A ideia é essa mesmo, né?
Esse momento aqui não é para uma aula, né? É para a gente trocar ideia mesmo, para a gente conversar. Esse degustando a TPM é para a gente degustar esse momento, degustar esse momento. Compartilhem aí comigo. Mas aí é isso, né, meninas? Então, a importância da gente se preparar. Como que você pode se preparar? Você tendo essa consciência, né? Você tendo essas anotações, primeira coisa, você pode planejar o seu ciclo para deixar mais tempo livre nesse momento. Então, você usar as energias, por exemplo, da fase pré-ovulatória, que você está ali com, né, aquela energia para ação, aquela energia física, disposição. Então, você realizar mais atividades nesse momento e realizar menos atividades durante as suas fases de baixa. Então, quando você começa a entender isso e planejar, você começa também a ficar mais tranquila, porque você está vendo que o resultado está acontecendo, você está entrando em ação e, ao mesmo tempo, está tirando esse momento para descansar e para se ouvir, para ouvir as mensagens, para ouvir, né, aquilo que eu falei, a mensagem mais importante, que é a direção para onde você tem que ir para alcançar o que você quer. Então, uma das formas é essa, né? É você fazer... Eu, geralmente, o que eu faço? Eu faço um planejamento do ciclo todo, né? Então, vejo lá as minhas prioridades daquele ciclo, planejo, levando, né, dentro do possível, levando em consideração as fases do ciclo. Nem sempre é possível, mas quanto mais a gente se planeja, mais a gente consegue, né, incluir isso dentro do nosso planejamento. E aí, quando eu tô ali no final da fase ovulatória, entrando ali na fase pré-menstrual, ainda com energia, né, eu faço um replanejamento. Então, eu vou me perguntar, tá, consegui fazer isso, isso e isso nesses projetos. Tem algum projeto aqui que eu realmente preciso terminar esse ciclo? Se eu precisar terminar esse ciclo, eu acelero ele. Então, né, aqueles dias ali no início da TPM, eu dou uma acelerada no projeto. Se for algo que eu não preciso terminar naquele ciclo, eu replanejo para o próximo ciclo, para a próxima fase, né, ovulatória, pré-ovulatória, ovulatória, enfim. Então, é uma forma também, né, da gente utilizar melhor esse momento, então respeitar mais esse momento, a gente fazer esse planejamento para deixar mais tempo livre nesse momento. A Dali está falando que sente que a semana pós-menstruação tá um trator para produzir. Ó, eu tô sendo chata com isso, eu tô sendo chata com isso, mas é pra gente realmente ressignificar o que é ser produtiva. A gente tirar essa ideia de que ser produtiva é ficar realizando tarefas. Eu vou ser chata com isso sempre que vocês trouxerem isso para mim, porque foi algo que eu demorei também para ressignificar dentro de mim, mas é muito importante ressignificar isso. Então, entender que você tá um trator para realizar tarefas, que é normal, né? Que é normal, desculpa, que é comum durante a fase pré-ovulatória, né? A gente acaba ali a menstruação, a energia está renovada, especialmente se a gente respeita. Então, se a gente respeita esse momento de pausa, mais renovada a gente chega na fase pré-ovulatória e realmente tem essa energia para realizar tarefas, tá? É bem comum mesmo, né? Mas sempre lembrando, né, meninas, dessa importância de que é comum, mas não é regra. Então, já tive clientes que durante a fase menstrual tá com essa energia. E tudo bem. O importante é a gente se conhecer e utilizar isso, né? Se planejar, se entender e utilizar isso. Tá tudo bem. Meninas, vocês que estão entrando, bem-vindas. Vão me falando aí o nome de vocês, de onde vocês falam, qual a experiência de vocês com a fase pré-menstrual. Se vocês já se planejam, né, já fazem uma preparação para essa fase ou não, ou se chega nela e fala, ai meu Deus, estou na TPM de novo. Já chega no desespero, vão compartilhando aí. Enquanto isso, eu vou recapitulando, quer dizer, enquanto isso eu vou comer mais uma fatia do meu bolinho, né, que ontem foi meu aniversário, eu ganhei um bolinho e comi ele
Comi ele todo, de ontem pra hoje só sobrou essa fatia. Mas aí vão compartilhando comigo aí, pra gente trocar ideia. A Soila, a Soila tá falando de Brasília, tá falando que chega no desespero. Quem nunca, né? Pra mim, na verdade, eu só sabia depois, né? Eu era tão desconectada que eu só sabia depois. Então, tipo, eu ficava irritada, ficava ali. Eu lembro muito, muito, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Eu estudava economia lá no Rio de Janeiro e a minha universidade era assim, quando você ia passando dos dos períodos, né? Quando você ia avançando lá nos períodos, você ia mudando de sala, ia, né, para a sala mais distante assim da entrada. E aí eu tava no final do curso já, então eu tava lá numa das últimas salas, e eu lembro de ir andando naquele corredor ali, e aí cada sala que eu olhava tinha um gráfico, né, no quadro, porque economia trabalha muito com gráficos, né? E eu adoro gráficos, adoro números, né? Sempre gostei. Só que nesse dia eu tava assim, andando, olhava para um gráfico, olhava para outro gráfico e eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? E aí logo depois eu menstruei, né? Aí eu entendi que era porque eu tava de TPM. Então eu era muito desconectado mesmo, assim, não tinha noção. Eu só sabia que aí quando o sangue descia, aí eu, ah, tá, eu tava de TPM. Mas é natural, né? Porque a gente não é ensinada a isso, né? A gente não foi ensinada a isso. Então, aos poucos, a gente está resgatando isso aí, né? De entender a nossa ciclicidade, compreender as nossas energias, as nossas fases e respeitar mesmo mais isso, né? Ela tá falando que ainda não se planeja, fica super irritada e brava, paciência zero. Pois é, né? Bem comum isso aí durante a fase pré-menstrual. Mas é isso, né, Soila? É um processo. Não é algo que você, tipo assim, entrou em contato, já tem que saber. Não, né? É algo que você vai pouco a pouco entendendo, desenvolvendo, percebendo, criando o hábito mesmo, criando o hábito de se conhecer, de se aceitar como mulher cíclica, de entender o poder que isso tem, né? Porque eu acho que quando chegam pra gente e falam, você tem que fazer isso, ah, você é cíclica e você tem que fazer isso, não é um grande motivador, né? Mas quando a gente percebe o poder que isso tem, o poder que ouvir o que essas mensagens da TPM têm, quando a gente consegue ver isso sendo real na nossa vida, né? Praticar isso e ver isso sendo real na nossa vida, aí a gente sente motivação para fazer, né? Tá falando que o ciclo dela é de 34 dias e fica perdida para calcular as fases. Eu vou te dar uma dica, tá? Para começar, você pode fazer, né? Para ser uma coisa didática, você pode dividir isso por 4. Então, você divide aí por 4, vai dar uma média ali. Agora, a economista aqui não tá muito na vibe de fazer conta. Mas, e aí você pode deixar, como aí não vai dar exato, né? Acho que 32 são 8, é isso, né? Não tô sabendo muito, 8 vezes 4, 32. Como aí não vai dar exato, vão ser duas fases de 8 dias, duas fases de 9 dias. É isso? Mais ou menos isso. Aí você coloca as fases menores, a menstrual e a ovulatória, que elas costumam ser fases menores no ciclo. Só para você começar a sua autoobservação. Só para você começar a entender isso. Então, por questões didáticas, você faz essa divisão mais exata, digamos assim, tá? E aí, com o tempo, quando você começar a anotar mesmo, não sei se você já está fazendo essa anotação,
Quando você começar mesmo a praticar isso, aí você vai entender. Você vai perceber ali. Para mim, por exemplo, a menstrual dura ali 4, 5 dias, mais ou menos isso, né? E as outras duram mais dias. Então, mas por motivos didáticos, para você começar a entender isso, pode fazer essa divisão exata aí, tá? A Vika, é Vika seu nome? Eu também não tenho certeza de da quantidade de dias do seu ciclo, fica difícil de saber. Tá, compartilha comigo se você não tem certeza realmente porque nunca parou para observar ou porque o seu ciclo é irregular. Tipo assim, tem ciclo que vem 30 dias, tem ciclo que vem 25, tem ciclo que vem 35 dias. Me fala aí como é para você, Vika. Para quem não tem um ciclo regular, aí eu indico usar como marco as fases da Lua. Justamente é mais para isso mesmo, por questões didáticas. Então, você ter um marco, você ter por onde começar, né? Tipo, não sei, não faço ideia, não, né? Nunca fiz isso. Meu ciclo é muito irregular. Então, usa as fases da Lua para você entender. E aí eu quero deixar claro uma coisa aqui. Por opção, por opção, dentro do produtividade cíclica, eu não entro nessa questão de como a Lua influencia as nossas fases, embora eu acredite que influencie sim, tá? Eu não entro nessa questão porque eu quero, o meu objetivo é que vocês se conheçam. Então, mesmo com, por exemplo, o e-book, né, lá, o guia de atividades, aquilo ali é para vocês terem um guia mesmo, é para vocês terem uma direção, mas não é para seguir aquilo à risca. É para vocês se conhecerem, se entenderem, se observarem e aí sim começar a fazer o próprio planejamento com base nas suas próprias energias. Tá, a Vika tá falando aqui que acompanha no Flow, já teve ciclo de 23 dias. Queria fazer a mandala para entender melhor minha menstruação, geralmente também é de 4, 5 dias. Então tá, pelo que eu entendi, então o seu ciclo varia muito, né? A quantidade de dias. Você pode fazer, começar por um padrão de 28, seguindo as fases da Lua, ou isso se for muito irregular mesmo. Mas se for uma coisa assim de 2 dias para cá, 2 dias para lá, faça com base no seu ciclo. Aí o que você faz? Você marca uma data. Escolhe uma data para começar, que vai ser o primeiro dia da sua próxima menstruação. E aí, se você não tem ideia de que dia isso vai acontecer, coloca um alarme no seu relógio, no seu celular. Coloca um alarme para dizer assim: menstruei hoje? Se sim, vou começar a minha autoobservação, tá? Coloca esse alarme e só tira quando você realmente começar, tá? Agora, se o seu ciclo é muito irregular, aí você usa as fases da lua. Aí você coloca um alarme para a próxima lua nova, que é o equivalente à fase menstrual. Tá? Deu para entender? Não sei se eu fiquei muito confusa em explicar isso, mas a ideia é essa: você começar a se observar. Então, a mandala, eu já tive a mandala. Inclusive, assim, quando eu fui apresentada a esse conceito, eu fui apresentada através da mandala, no curso da Morena Cardoso, Dança Medicina, não sei se todo mundo conhece. E comecei fazendo com a mandala, depois eu comprei a mandala, aquele caderninho, né, Mandala Lunar, em 2018. E eu não me adaptei ao formato da mandala, assim, para mim não, embora eu goste de, eu sou artista, né, gosto de pintar, gosto de tudo isso, mas não me adaptei ao formato da mandala porque a minha mente cartesiana não me permitiu. Então, como eu queria usar isso para me planejar, para mim ficou mais fácil o modelo do caderninho, né, que é o caderninho da autoobservação,
que eu tenho parceria com a Beth que faz aqui pra mim. Eu tô achando que eu não tô com ele por perto aqui pra mostrar pra vocês, não. Mas enfim, tá aí nos destaques. E aí, como é que é esse caderninho? Aí é um modelo, não é modelo de diário. Então, a mandala é um diário, né? Você vai anotando lá todos os dias. E aí, quando acabar o seu ciclo, você vai para a mandala e faz as anotações lá. Esse caderninho, a proposta é eu juntar. Por exemplo, estou fazendo autoobservação, me propus a fazer autoobservação por 4 ciclos. Aí eu vou juntar ali 4 dias 1 do ciclo, 4 dias 2 do ciclo, 4 dias 3 do ciclo. Por quê? Por que essa divisão? Porque ali eu consigo deixar ali juntinho para eu identificar os padrões. Então aí eu vejo que no dia 1 do ciclo 1, aí tá ali tudo junto. Dia 1 do ciclo 1, dia 1 do ciclo 2, dia 1 do ciclo 3, dia 1 do ciclo 4. E aí eu consigo identificar melhor os padrões daquele dia. Para mim funcionou melhor assim. E aí a proposta depois é usar uma tabela mesmo, e aí é bem economista mesmo. Uma tabela com o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e aí eu vou identificando. Se você quiser saber melhor disso, tem uma aula aqui, como identificar os padrões do seu ciclo de produtividade, tá? Aqui no IGTV, aí lá eu explico bem direitinho como fazer isso, tá? Se você achar melhor. Ou você pode usar a mandala se você também achar melhor. Tanto faz. A importância é você identificar os seus padrões. A Sônia tá falando que pensou que só ela que não se dava com a mandala. E eu não me adaptei, enfim. Mas, enfim, e aí eu trouxe essa nova proposta, né? E aí a gente fica aí com as opções, né? Temos aí as opções. O legal dessa vida é que a gente tem aí muitas opções pra gente escolher, né? A gente veio aqui pra isso, pra escolher, pra viver e escolher. E aí é isso, meninas. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Então a ideia é essa, né? Como se preparar para a fase pré-menstrual? Primeira coisa, se auto-observar, se entender, né? Anotar, perceber seus padrões. Segunda coisa, começar a planejar, né? Usar essas informações para realmente planejar o seu ciclo. E a terceira coisa, ser mais flexível e mais amorosa com você mesma. Porque no momento que não tem jeito, você tem que realizar aquela atividade naquela fase que você não está se sentindo bem para isso, você buscar, né? Como eu falei com a com a menina lá, que eu agora esqueci o nome dela, que falou que trabalha com audiência, se tiver como adaptar, então, né, começar ali a prestar atenção mais na intuição dela, usar essa fase intuitiva para prestar atenção na intuição dela e receber as respostas ao invés de se cobrar, né? Mas se não tiver jeito de você usar as habilidades, for, sei lá, você tem que fazer um relatório. Enfim, no fim sempre tem um jeito, né, da gente usar melhor as habilidades. Mas se não tiver, você se acolher e dizer assim, tá tudo bem. Vou fazer esse relatório, vou dar o melhor que eu consigo dar nesse momento e não vou ficar me cobrando que eu tinha que fazer um super relatório excepcional, entendeu? Então a ideia é essa, você trazer para si mesmo essa flexibilidade, essa compreensão, esse auto-amor, esse autocuidado, né? A proposta é essa. A Vika tá falando, que massa, minha amiga me passou essa live, eu não conhecia seu Insta, achei massa, vou seguir e vou ver o IGTV sim. Dá uma olhadinha lá, a aula ficou bem, acho que ficou bem explicadinho, assim, essa aula, ficou legal, assim, de entender como fazer essa auto-observação, tá? E aí, meninas, querem compartilhar mais alguma coisa? Eu nem tô com o relógio aqui, nem sei quanto tempo de live tem. Pra gente compartilhar, e aí vou comer mais um pedacinho do meu bolo. É porque a ideia do Degustando a TPM era que fosse um café, né? Em formato de café, assim, pra gente mesmo que tivesse a sensação da gente tá fazendo um bate-papo, tomando um café juntas. Mas eu falo muito. Além de eu falar muito, também tem um delay, né? Entre eu falar e a mensagem de vocês chegarem. E aí ficou meio complicado fazer um café. Mas hoje eu quis comer meu bolinho de aniversário, e compartilhar com vocês.
Querem compartilhar mais alguma coisa? Dar alguma dica que funcionou para vocês? Fiquem à vontade, o espaço aí é nosso. Acho que não, né? Acho que o bate-papo de hoje já foi legal. Então é isso. Vamos continuando aí. Pretendo continuar com esse Degustando a TPM, para a gente sempre trocar uma ideia. Como eu falei, a proposta não é ser uma aula, né? Porque eu tô fazendo. Na verdade, eu até menstruei hoje. Mas a ideia é justamente eu fazer durante a minha fase pré-menstrual, então eu não vou me cobrar tá preparando aula nesse momento. É mais pra gente se encontrar, pra gente conversar, pra gente trocar ideia. É mais pra isso mesmo, tá bom? Então fiquem atentas que uma vez aí ao longo do ciclo vai ter um degustando a TPM pra gente trocar ideia sobre a fase pré-menstrual, tá? Obrigada por estarem aqui. Obrigada por compartilharem a experiência de vocês comigo. Para mim é muito importante, porque eu vou entendendo, né? Assim, o ato de ensinar para mim é uma coisa nova. Então, esse retorno de vocês é muito importante, até para eu entender se vocês estão compreendendo, né? Se existe uma forma melhor de explicar as coisas. Enfim. É muito importante o retorno de vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida para mim, fiquem à vontade aí, que a gente pode trocar ideia, tá? Um beijo enorme para vocês. A Dali tá falando gratidão, a Suela muito massa, vou anotar os dados dos ciclos. No próximo vou estar com coisas para partilhar. Começa aí essa autoobservação, pra você se preparar para começar a ressignificar aí essa sua TPM, tá bom? E, enfim, tô aqui para o que precisarem, podem contar comigo, tá bom, meninas? Para mim é um prazer enorme compartilhar isso com vocês, porque foi muito transformador isso na minha vida. E, e eu não tinha como não passar para frente esse presente que foi dado para mim, né? Tá bom? Obrigada, feliz aniversário, obrigada. Um beijo enorme para vocês e em breve a gente se encontra aí de novo, tá? Tchau, meninas.